Olá, queridos amigos da TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6 da NET. Está começando agora o nosso Encontro com a Justiça. O Encontro com a Justiça de hoje traz para a entrevista o professor Armando Pinheiro Guimarães. E o nosso tema não podia ser outro: educação. 5 anos na Rádio Bandeirantes falando no seu programa 100% Educação. E hoje nos prestigia falando sobre esse tema: sem educação não há civilização. Com a participação dos debatedores, desembargador João Batista Damasceno e a jornalista Claudinha Cataldi. Professor Armando Pinheiro Guimarães, que alegria recebê-lo aqui no nosso Encontro com a Justiça. Como o nome do programa é Encontro com a Justiça, eu já começo fazendo uma pergunta provocante. Para o senhor, qual é a definição de justiça no Brasil de hoje? Olha, a definição de justiça, você me pegou assim meio de improviso, né? Existe assim uma grande injustiça, principalmente com as crianças abandonadas, os órfãos do Estado, aquelas pessoas que não pediram para nascer naquela situação e são colocadas à própria sorte. Quando a gente vem a esse planeta, a gente vem dentro de uma cápsula, igual astronauta. Viajamos 9 meses e chegamos numa terra de gigantes, só tem gigante. Começa a enxergar e vê uma moça lhe amamentando. Essa é a mãe. Essa que faz você viver e continuar vivo. Só que a pessoa não esquece aonde vai nascer, né? Você pode nascer numa família que lhe deu uma ótima educação, independente do lugar. Pode ser na Vieira Soto, ter uma ótima ou péssima educação, e pode ser numa comunidade muito pobre. Mas pode acontecer assim: a pessoa nasceu numa comunidade, a mãe é alcoólatra, o pai abandonou, ele está à própria sorte. Aí ao lado dele passa um garoto com um tênis de marca. E o Estado não faz nada. Um verdadeiro órfão do Estado, à mercê da própria sorte ou falta de sorte. Então, eu acho assim, principalmente não existe justiça para essas crianças que não escolheram o local que iam nascer, nem a família que iam conviver. Então eu acho isso, na minha opinião é isso. O senhor que é um homem, que sua família toda, não só o senhor, mas a família toda, o embaixador Paulo Pinheiro Guimarães, um homem ligado, Samuel Pinheiro Guimarães, uma família que tem o compromisso com a educação, que planta a educação. Um dos direitos mais violados de crianças e adolescentes é esse: o direito ao acesso a uma educação de qualidade. O Estatuto da Criança e Adolescente está completando já 28 anos que está em vigência, mas a sua eficácia, a sua plenitude de direitos respeitados é mínima, é zero. Por isso o senhor passou a fazer uma definição da justiça através da injustiça, quer dizer, a contra-justiça, não foi, professor? Mente daquelas pessoas que não podem se defender, né? A criança tem 3 anos, 4 anos, 5 anos, não tem defesa. E são as pessoas em processo de desenvolvimento. Exatamente, né? Então elas são totalmente abandonadas, né? Então elas não têm, elas olham assim, qual a esperança que tem para elas? Nenhuma. Qual a esperança? Ser seduzida pelo tráfego, né? E aí, acontece o quê? Vida curta. Vida curta, ou vai preso ou morre. Mas só que elas já nascem morrendo. Desde pequenos já vão morrendo, porque não é prioridade. A educação está no último degrau das prioridades, assim como a saúde. O último degrau da prioridade é a educação, não é? Maus salários, né? Mau investimento, a pessoa não tem direito a nada. Infelizmente, não interessa aos administradores investir em educação. Minha opinião, entendeu, desembargador? Nas sociedades menos complexas, as pessoas se socializam, né, sem ir, né, a espaços, a educandários. Né? A própria socialização, ela se dá cotidianamente. Né? Uma criança nasce numa tribo indígena, né, não aculturada. No dia a dia ele está com os pais, né? Não existe aula de natação, ele vai para o rio e aprende a nadar, né? Naturaliza essa prática, ele não tem aula para aprender a caçar, ele aprende a caçar convivendo ali com os adultos, né? com o pai, com a mãe, com os tios, né? Com os determinados membros, com os demais membros da tribo. Nós temos nosso modelo, uma sociedade complexa, as escolas, né?
os educandários, onde a criança é retirada uma parte do dia da convivência dos seus pais e colocada, né, com profissionais qualificados para a educação. Mas ainda assim, né, tem uma distinção dessa escola por algumas horas e outros têm acesso, isso os que têm, escola por algumas horas, e outros têm uma escola em tempo integral, ou até mesmo, mais do que o tempo integral, uma educação integral. O que o senhor acha desse modelo que educa diferentemente os filhos da elite e os filhos dos trabalhadores? É possível construir uma sociedade, laços de fraternidade, onde desde o modelo educacional as pessoas já são educadas em modelos diferentes? Na realidade, você falou sobre uma educação natural. Os indígenas são grandes educadores. Não é? Eles vivem e convivem com a natureza. Exatamente. Então as pessoas aprendem as coisas de forma natural. Não é? Eles não estão ainda contaminados pela cultura, podemos dizer assim, de uma sociedade evoluída. São grandes educadores. Né? Agora, na realidade, a educação integral é o ideal. Mas, por exemplo, no município do Rio de Janeiro, existem mil crianças donas de casa que não podem trabalhar, porque faltam vagas nas creches, 20 mil falta de vagas nas creches e 40 mil educação infantil. Então essa mãe não pode trabalhar, não tem com quem deixar o filho. Então eu acho que por ser uma sociedade complexa, né, a coisa fica muito difícil, porque a autoridade não tem interesse em investir de fato na educação. Né? Você vê que são escolas sucateadas. Muitas escolas públicas são totalmente sucateadas. Não tem professor, instalações terríveis, né? Vazamento, infiltrações, falta de ter uma equipe que possa manter aquilo em condições. É construído belíssimo. E depois é jogada a própria sorte. Professor, não sei se eu respondi exatamente. Agora, é só o Estado, só o poder público que negligencia isso? Ou a sociedade negligencia também? Por exemplo, quando em 1986 o professor Darcy Ribeiro, né, perdeu a eleição para o governo do Rio de Janeiro, né, e já vão aí 32 anos, a gente pode, naquele momento ali, não foi a sociedade que rejeitou um projeto de educação de qualidade para os filhos dos trabalhadores? A escola não educa sozinha, né? Sim. É uma parceria entre a família e a escola. Não educa só, primeiro tem que educar os pais, né? Educar os pais de uma forma bem ampla, né? Uma educação socioemocional para que os pais possam ajudar a escola. Então a escola não é feita só de conteúdos curriculares. Também tem toda uma educação socioemocional que tem que ser passado para as crianças e adolescentes. Aprender a pensar, de reagir, ser resiliente, ser altruísta, né? Poder ser protagonista da sua história. Só que os pais não estão habituados. Qual é a função da escola? É só conteúdo? É muito bom ter conteúdo. Mas você tem um conteúdo e você tem um tesouro no fundo do oceano. Você não sabe agir em sociedade. Então, por exemplo, qual o objetivo da escola? É o aluno ser o primeiro, ou ele ser um melhor amigo, um melhor filho e um melhor cidadão? Então a educação começa, na realidade, criança. O que falta às autoridades é exatamente isso. Falta de ética, cidadania, a lei do mais esperto, né? Ele quer ser mais esperto que os demais, então acontece isso. Não existe uma coisa chamada solidariedade, uma divisão. Né, uma educação compartilhada, família e escola. Então, agora, para isso tem que haver uma coisa chamada que é o interesse público. Né? Até que ponto interessa investir nisso? Não interessa, eu acho que não interessa investir. O que motivou, o senhor originalmente é um mecanógrafo da Caixa, né? A sua profissão era essa anteriormente. O que motivou o senhor, como mecanógrafo, à época, se tornar, então, ter começado muito cedo ainda, embrionariamente ter um curso de supletivo em Ipanema e daí isso se tornar o grande... São várias filiais, hoje em dia o senhor tem uma quantidade bastante significativa de alunos. Qual foi a sua motivação para que isso acontecesse? Amor em fazer diferença na vida do semelhante. Na realidade, né, o meu pai foi o melhor despachante que a prefeitura já teve. Meu pai era despachante da prefeitura. Na época que os despachantes eram nomeados. Né, um casal, meu pai, minha mãe, eu e meu irmão. Eu tenho um irmão
que eu sou fã dele. É embaixador aposentado, doutor honoris causa de 4 universidades no Brasil. Palestrante, esse realmente é dedicado muito ao estudo, né? Sempre foi um leitor voraz. Então, o que acontece? Um belo dia normal, os pais se separaram. E são coisas, contingências do destino. Você tem, assim, um mundo, né? Um castelo, você vive bem, as pessoas não discutem, e um belo dia, numa mesa igual a essa, estou saindo de casa, quer ficar com seu pai ou com a sua mãe? Naturalmente que a resposta é com a minha mãe, né? Então, meu pai tinha um único apartamento, aquele comprado pelo Monte Pio, que você paga em 30 anos. Da venda deste apartamento, ele comprou uma sala de fundos na Rua Visconde de Pirajá. Ok? Só que ele morava ali porque queria, porque o segundo andar era comercial. E ele morava ali. Separou-se e foi morar ali, né? E morando ali, eu e meu irmão fomos morar com a minha mãe. Aí um belo dia, ele casou de novo. Aí nós pedimos, podemos morar neste apartamento? Meu irmão, muito estudioso, com 23 anos, foi nomeado diretor da Sudene. Ele é assim, ele assume o cargo e pede demissão na mesma hora, se não está em acordo com o que ele acredita, com o que ele pensa. E com isso eu fiquei morando sozinho. Nessa época eu tinha um empregozinho de escravo na Caixa Econômica Federal. Escravo foi ser por quê? Até gozado. Escravo, né? Já foi, parece que já acabou, né? A escravidão há muito tempo, né? Princesa Isabel, né? Mas era escravo, era assim. Ele tinha um amigo, né? Que era tesoureiro da Caixa Econômica na Rua Senador Dantas. Falou, Gabriel, o nome dele é Gabriel, hein? Nome de anjo, né? É nome de anjo, ele é um anjo. Né? Morre fisicamente, mas não vão de todo embora quem vive numa saudade. Então ele realmente esteve presente em todas as decisões. Adorava jogar, um grande jogador de cartas. Ele e minha mãe jogavam carta, corrida de cavalo, foi um camarada muito inteligente, muito inteligente. Então o que acontece? Fomos morar lá e meu irmão foi para Pernambuco. Eu fiquei sozinho. Aí meu pai combinou com o porteiro para descer a marmita, a comidinha, né? Me deu toda a atenção. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu tinha saído da Caixa Econômica, mas é uma história tão longa, né? Que nós vamos virar uma reunião... Foi nessa época que o senhor montou o curso? Não, uma reunião de terapia. Terapia. Mas sabe que o perdão é a melhor coisa que existe, você perdoar as pessoas, né? O perdão é um remédio maravilhoso, né? Você está com o coração puro, né? E você sempre agradecer por tudo que você tem. Eu agradeço o alimento que eu como todo dia. Eu como aquele alimento e falo assim, puxa vida, mesmo daquelas imagens que aparecem na televisão, aqueles famintos, mesmo aqui no Brasil, não precisa ir muito longe, você fala assim, puxa vida, eu estou vivendo neste planeta e tendo a possibilidade de comer esse alimento. E ali mas eu começou. acabei saindo da Caixa Econômica, que era muita coisa para fazer, e um dia eu passei mal, desmaiei, nunca mais voltei nem para pegar minha carteira. Mas nessa época eu gostava de cinema. Eu escrevi e fiz 2 filmes, 16 milímetros. Eu comecei a comprar os livros e eu queria passar uma emoção através da imagem. Fiz 2 filmes. Um era Contraste, tem a ver aqui com o Programa da Justiça. Começava com o símbolo da justiça e terminava com um crucifixo dentro de uma história de ficção escrita por um garoto de 16 anos. E o outro era Metamorfose, baseado na Lei Lavoisier. A pessoa fez um diário e o namorado tinha morrido, ela escreveu um diário e ela queria acabar com a vida. E através da contemplação, via que na natureza não se perde, tudo se transforma. Tudo é assim, de pequenininho no balanço até um velhinho de bengala. E aí ela tira essa folha, botou reticência, jogou num lago e uma revoada de pombos. Naturalmente que eu não fui nem classificado, que era o filme de Eu Sozinho. Eu era o cameraman, eu fazia o argumento, eu fazia o roteiro, a namorada era atriz de pessoas da rua. Aí eu falei assim, vamos fazer o quê? Vamos fazer o quê? Eu já não tenho emprego, eu estudava Direito, hein? Na Suesc. Eu passei para 2 faculdades. O pai é despachante, vai ser advogado para trabalhar com seu pai. E como começou propriamente a empresa? A empresa foi assim. Pinheiro Guimarães. Exatamente, vou lhe explicar. Aí eu falei assim, para minha namorada, né, que me ajudou, é Noi, né? É mãe dos meus filhos, né? E aí eu vi que ali era comercial, né? Tinha salão de cabeleireiros, vou fazer um curso aqui.
Aí fiz um curso assim, de idiomas. Aí eu ia de porta em porta, falava assim, dona Cláudia, eu posso explicar um cursinho que eu estou abrindo? Inglês, francês e alemão. Aí você mandava eu entrar, sentar, né? Sabe quantos eu consegui? Nenhum. Nenhum aluno, 0 aluno. Nenhum aluno. Aí eu comecei a... Aí minha mãe me levou, né, num padre parapsicólogo, que eu fiquei muito inseguro, né, com aquela coisa ali da separação. Aí eu passava mal, né, doença do pânico, não é isso? Aí levou lá no padre, aí o padre falou assim, depois de várias tentativas, eu não consigo hipnotizar, ele é muito agitado. E levou a amiga dela, que era cheia de cacoetes, linda, olhos azuis, linda. Mas a mulher piscava, botava a língua para fora. Também não conseguiu nada, eu não fiquei bom da minha doença, nem a amiga, né? Minha mãe dirigindo aquele Fusca antigo, né? Aí voltamos na Rua do Riachuelo. Esse padre hipnotizava alguém? Não, nada. Era só não. vocês que não conseguiam. Só a mim que não conseguia. Eu era agitadaço, né? Que ele queria, naturalmente, através da hipnose, colocar pensamentos positivos, né? E tentar ver se fazia uma regressão ou coisa que o valha, para saber a origem daquela insegurança. Muito bem. Aí, passamos na Rua do Riachuelo, né? Eu acho que toda religião que leva ao bem é válida. No caso, eu sou católico, mas eu acho que tudo aquilo que leva ao bem é válida. Então, passamos ali na Rua do Riachuelo, Igreja Nossa Senhora de Fátima. Entramos lá, não tinha ninguém. 5h30 da tarde, aí rezamos, né? Quando eu cheguei em casa, tinha um prospecto debaixo da minha porta. Recupere seus estudos, curso Campos Queiroz, ginasial em 1 ano, colegial em 1 ano. Eu falei, eu vou lá no curso, lá em Copacabana, ver. Cheguei lá, era cheio de alunos. Falei, vou abrir algo similar aqui em Ipanema, né? Que quem mora aqui não precisa ir para lá. Mas aí, desembargador, tudo assim, você quando ama o que faz, estou aqui ao lado de 3 pessoas que amam o que fazem, dedicaram a sua vida a isso. Então, o trabalho é uma coisa que flui muito naturalmente. Você está sempre pronto para segunda-feira. Você não está falando assim, puxa vida, amanhã é segunda-feira, não. Você ama o que faz. Então, no meu caso, tinha que arranjar aluno. Então, tinha que subir nos prédios, botar papel debaixo da porta. E ela ficava dando informações. Subia de elevador e descia de escada. Aí foi feito o curso Pinheiro Guimarães. Aí você pergunta, por que... O curso de línguas. Não, depois não, fiz o supletivo. Tá. Você recupera os estudos. Professor, essa semente é espetacular, olhando hoje, né? Olhando no retrovisor, você perguntou, né? Olhando o que o senhor tem hoje aí, esse império de educação. E aí eu queria atualizar aqui a nossa entrevista, saber, o senhor é um especialista de educação, um homem que plantou essa semente, que deu frutos. Como é que o senhor vê essa questão da escola sem partidos? Como é que o senhor analisa essa política de exclusão da educação dentro do espaço de educação? Como é que o senhor analisa isso? Eu acho o seguinte, eu acho que tem muitas coisas assim erradas, né? Até os meios de comunicação também deseducam, né? Invadem os nossos lares, né? Coisas que não interessam a formação dos nossos filhos, um exemplo, né? Então, você acha que a escola sem partido, né? Eu acho assim errado isso. Eu acho que... A escola é um lugar de encontro da liberdade, de discussão. Eu acho isso aí terrível. Não pode haver restrições. Eu acho isso aí terrível, né? Como acho também terrível a mídia invadir os nossos lares com cenas que não interessam, sem nenhum tipo de preconceito. Mas a pessoa, quando está em idade de formação, não tem que receber determinadas coisas, tem que ser espontâneas. Não é? Eu acho que a pessoa... Mas o senhor falou aí que, como educador, o senhor divide essa tarefa de educação, né, com a família. E o senhor, outro dia, teve um espaço grande aí na mídia, porque o senhor foi combatido aí pela família Bolsonaro, justamente porque o senhor estava abrindo uma discussão essencial na escola, que é a questão da ideologia de gênero. Como é que foi isso, professor? Isso foi um fake news, né? Foi uma coisa que não existiu. Nós temos uma feira cultural realizada há anos no Clube de Regatas do Flamengo. Então, o aluno, ele escolhe os temas a serem abordados. Então, nós temos assim os estandes e tem um palco onde alguns temas são ampliados nesse palco. Então, não era ideologia de gêneros, né? Aí uma mãe colocou uma mensagem, né? Ligou para uma rádio e falou exatamente isso, que o filho tinha que ir de batom para o colégio, para a feira cultural. Ela mentiu, depois pediu desculpas, mas o mal estava feito. Aí o Bolsonaro, né, aproveitou isso para
né, aquela tropa de choque dele, né, para criticar. Inclusive teve um jornal, El País, que foi lá na feira e falou, olha, não tem nada a ver, não tem nada a ver, a pessoa ali não estava induzindo a nada, induzindo absolutamente nada, mas houve uma deturpação, né? Então foram realmente muitos acessos, pessoas defendendo e outras não, mas não houve isso que ela falou do filho de batom, isso foi da mente dela. Até porque educação tem que ser ampla e tem que estar inserido em todas as matérias de educação a questão do respeito à sexualidade das pessoas, que têm a liberdade de se colocar de acordo com... Ela falou, desembargador, que o colégio tinha orientado, uma professora tinha orientado os alunos a irem de batom. Isso foi uma mentira, isso não existiu, né? E, como eu lhe disse, né, teve um jornal muito importante que fez a cobertura da feira, né? Então foi uma matéria que saiu, né, no jornal, saiu lá fora, saiu aqui, e eles ameaçavam invadir o clube para quebrar o clube. O clube do Flamengo? Ameaçavam. Mas isso é coisa de vascaíno. Aí os pais ficaram com medo, né? Os caras ameaçavam, vamos jogar uma bomba aí, né? E tal. Então a gente, não só nós do Pierre Guimarães, mas esse tipo de fake e tal, isso é uma coisa que, às vezes, né, denigra a imagem de determinadas pessoas. Nosso caso não, nosso caso foi uma inverdade que aconteceu, né? A pessoa se desculpou, mas já era tarde, né? Ela falou, não falei isso, né? Deturpação total. Mas isso acho que você me perguntou e eu estou lhe respondendo, né? Que existe a liberdade de expressão, né? O senhor também tem uma faculdade de jornalismo, não é? E há quanto tempo funciona essa faculdade? Há 30 anos, né? 30 anos, formando jornalistas. Isso. E o que o senhor acha? Nós estamos fazendo uma autocrítica, tanto nós da Justiça, como fazemos crítica também a algumas instituições. Então, a nossa mídia, ela deixa muito a desejar. Como é que é a formação de um profissional da mídia? Olha, eu acho que a pessoa tem que usar a ética, né? Sabe que aquilo ali é um poder, né, que tem na mão, que é o poder da escrita, do falar, né? Então tem que ter muita ética, muita formação, muito equilíbrio, né, para poder usar desse poder de uma forma justa, né? Então os alunos recebem essa formação. A faculdade lá, o corpo docente são professores assim com grande especialização, né? E também grande prática, que nós temos dentro do campus uma rádio FM, uma rádio comunitária, né? Que foi aprovada agora recentemente em caráter definitivo pelo Congresso Nacional. Então os alunos têm a possibilidade de estagiar lá. Não significa que tem que ser aluno. A pessoa pode morar na região, estudar em outra faculdade, não tem problema nenhum. Apresenta um projeto e tem o seu programa, né? Agora eu vou lhe falar por que Pierre Guimarães. Obviamente que não é para me homenagear. Quando eu pensei em colocar o nome Pierre Guimarães, porque a minha família de segundo grau são professores eméritos da Faculdade de Medicina, como Hugo Pierre Guimarães, não é? Luiz Pierre Guimarães, tem um busto lá no Colégio Pedro II, dedicou toda a sua vida à causa pública, fundador do Instituto do Câncer. Pitangui dizia que ele era o mestre dele, né? Aí eu falei assim, vou homenagear esses educadores, né? Em vez de colocar um nome qualquer, não, vou homenagear a família, por isso que eu escolhi Pierre Guimarães. Eles mereciam essa homenagem. E você perguntou também, desembargador, o que levou a escolher esse rumo, né? O amor em fazer diferença na vida das pessoas. E nós começamos pela contramão, que eram assim, pessoas que não puderam estudar na época própria, estudavam à noite, comerciários. E ele sentiu a necessidade de dar volta aos estudos. À tarde, nós tínhamos muitas senhoras. Antigamente, a senhora, na época, era dona de casa, né? E ela precisava do ensino médio. Então, eu tive lá, por exemplo, né, 3 esposas de banqueiros, né, Banco Nacional e outros, queriam estudar. E, de manhã, alunos que se atrasavam. Só que esse aluno, ele não tem que ser discriminado, tem que chegar para ele e falar assim. Porque, imagina uma turma constituída de pessoas que não estudaram no colégio desde pequenininhos. Tem que chegar e falar o seguinte... Cabeça baixa, cara, eu vou te ajudar. Você é capaz. Em vez de discriminar, sai de sala, não, eu vou te ajudar. Você é capaz, acredito em você, né? Aí você tem um diálogo permanente com os alunos. Esse é o verdadeiro educador, né? E aí você, quando escreve no quadro,
você não escuta um pio. Então, se você estiver no quadro, pode bater papo. Eles não conseguem, né? Eles têm a síndrome do pensamento acelerado, né? Mas são amigos, aí você é amigo do cara. Né? Aí quando o outro fala, cala a boca, né? Que já tem o quê? Uma equipe. Não é nem uma turma, é uma turma-equipe. Né? E é o que nós fazemos lá na nossa instituição. Nós temos uma proposta chamada Aprender Solidário. Baseado, que eu vou lhe dizer, não tem nada a ver com religião. Né? Mas há 2018 anos, viveu nesse planeta o mestre dos mestres, Jesus. Tem nada a ver com religião. Você pode ser ateu, mas tudo que ele falou nas parábolas, amar ao próximo como a si mesmo, a maioria das pessoas esquecem. Não condenar, não atirar a primeira pedra, todo mundo esquece isso. Ele foi o mestre dos mestres. Então nós escrevemos uma filosofia, aprender solidário. Nós não temos turma, que turma é um bando sem identidade, nós temos turma-equipe. O professor é um técnico que prepara aquele grupo de alunos em que você é bom em matemática, você vai ajudar o seu colega que tem dificuldade. Você é bom em português, vai ajudar o seu colega que tem dificuldade. O professor é um técnico. É importante o resultado individual? Mas é importante o resultado do time. Chegar no dia da avaliação, um ajudou o outro e todos conseguiram um ótimo resultado. É baseado na educação compartilhada. E o pai faz parte disso. Né? Reuniões com os pais, para ele ajudar na preparação dos filhos. O que a mãe quer do filho? Que ele seja o primeiro no Enem? Não. Primeiro no Enem é um detalhe. Mesmo porque é uma fraude. Os colégios que dizem que são primeiros no Enem, não são primeiros no Enem. Eles têm 5.000 alunos, preparam uma turma com 50 alunos, num CNPJ tal, já tem a fraude na educação. Aí dizem que é o primeiro no Enem. E como é que o Santo Inácio, que é o grande colégio, não aparecia na lista? Aí o outro pequenininho aparece na lista, preparou 50, aula manhã, tarde e noite, e diz que é primeiro no Enem. Tanto é que o MEC proibiu a liberação de resultados. Quantas sucursais tem a... O que é primeiro no Enem? Não, tem que ser primeiro na vida. Primeiro como filho, como cidadão, como amigo, e fazer sentido. Quantos alunos tem hoje no complexo Pinheiro Guimarães? Pinheiro Guimarães, professor? Uns 4.000 alunos, né? E em quantos colégios? 5 unidades. 5 unidades, né? Então, existe há 50 anos, porque ele falou que tem 30 anos de jornalismo, mas o Pinheiro Guimarães tem 50 anos de vida. É o seguinte, nós começamos com um curso. Durante 10 anos nós fomos um curso. Aí em 81 surgiu a primeira possibilidade de ser um colégio. Né? Então mudamos a vida de mais de 300 mil brasileiros através da educação. Né? Tem alguns desses políticos que estão aí, estudaram lá no Pinheiro Guimarães? Graças a Deus, não. Não, né? Não. Essa matéria não tem no Pinheiro Guimarães. É uma pena que não tenha estudado, né? Talvez tivesse aprendido solidariedade, mas talvez tivesse aprendido essas coisas. A gente não pode generalizar, né? Mas tem, assim, muitas pessoas... gozado, né? Eu tive um aluno, foi até matéria que antigamente o supletivo, na época do curso, eram 150 mil inscritos fazer a prova. O senhor dá aula de quê? Eu sou pedagogo, não dou aula. Eu administro, mas sou formado em Direito e em Pedagogia, né? E didática da educação. Então, o que acontece? Ele tinha 69 anos, olha que bonito, desembargador. Os filhos eram professores universitários, ele era um ex-feirante. Então ele ia para o curso, estudar no curso, que ele queria acompanhar a conversa da família. Aí foi até o Jornal do Brasil, acompanhou de casa até o curso. Como exemplo, quer dizer, nunca é tarde para estudar, né? Então ele, com fruto do seu ofício, ele educou 2 filhos que eram professores universitários. Então tem muitas histórias assim. Eu suponho que no seu complexo tem muitas bolsas de estudos, né? Tem bolsas de estudos. Pessoas que não podem pagar. Isso. A gente com essa filosofia deve haver muito acolhimento, né? Muito acolhimento. Quer dizer, então eu vou lhe explicar o que acontece. Nós atingimos, né? Somos um colégio que atinge assim a classe média, não é a elite, né? Mas a classe média sempre tem uma chance para quem quer estudar, entendeu? Sempre é dado uma oportunidade. Professor, há 5 anos mas o senhor tem... eu quero dizer para o senhor que nós somos um sobrevivente, tá? Porque os grandes grupos invadiram inicialmente pelo nível superior, a maioria das faculdades são americanas. Nós vivíamos na periferia há 500... nós vivíamos na periferia há 518 anos. Vivíamos na periferia. Então começaram pelas faculdades.
IBMEC americana, Veiga de Almeida americana, IBMR, outra nacionalidade, compraram tudo. Estado. Aí começaram a comprar os colégios. Já ouviu falar em João Paulo Lema? O mais rico do Brasil? Eleva. Muito bem. Então, o mais rico do Brasil, ele comprou vários colégios. Pense, Elite, Martins, acabou a identidade. Né? Aí o cara tem ações, o cara é de Singapura, é da China, virou um negócio. Negócio é um comércio. Não, agora. mas aí só que tem o capital, né? Aí os colégios menores não conseguem sobreviver, né? Que aí os caras têm muito dinheiro, né? São ações que são vendidas, então acabou a soberania no ensino. Só isso. Mas a educação particular não é um comércio? Não, mas não desse sentido. Uma coisa é ser um colégio um colégio que tem uma estrutura com pedagogos, outra coisa é ser uma instituição que você tem empresários comandando. São os resultados. Então você mora na China, o objetivo é outro. Você compra ações, não é? Então acabou aquele colégio, podemos dizer assim, né? Que começou firmado. Nós somos tupiniquins. Nós nos consideramos sobreviventes dessa situação. Mas dessa situação, muitos colégios pequenos não sobrevivem, não conseguem sobreviver. Professor, isso é muito preocupante. Mas é assim mesmo. Quando empresas, quando o capital estadunidense... Capital vai para fora. Quando esse capital estadunidense, né? Outras empresas contratam um executivo brasileiro, porque esses homens mais ricos do Brasil, eles não são mais ricos do Brasil. Eles administram né, capital empresas de fora que se estabelecem aqui. Exatamente. Quando esse capital, né, a maioria dele é um capital estadunidense, começa a comprar as escolas e faculdades, instituições de ensino superior, e começa a operar a educação como empresa, né, e trazendo uma cultura que não é a cultura brasileira, isso é muito complicado do ponto de vista da formação das crianças, de um país. E a colonização. Da nacionalidade. Isso é a própria colonização pelo seu viés mais perverso, que é colonizar através da cultura, né? Então, aí tem colégios para ricos, né, quando ela falou, de mensalidade de R$6.000, tem classe média para pobre, tem para toda, é um cardápio, né? E o dinheiro, né? Aí o cara põe anúncio na TV Globo, né? Tem um poder econômico, tem muito dinheiro para queimar, né? E, então eu acho que isso aí é ruim, porque o capital vai para fora. Né? Vai para fora do país, né? Quer dizer, ele traz a cultura dele e leva o nosso capital. Exatamente, é isso que acontece. E qual é a supremacia que o senhor diria de uma escola dessa que custa R$6.000, a exemplo da escola britânica, da Eleva? O que eles fazem de tão diferente assim que, por exemplo, o Pinheiro Guimarães não poderia fazer? Não tem... É o seguinte, é sempre assim, isso atinge as classes, né? De repente o camarada quer que estude num colégio de elite para a filha poder casar com um cara, com um industrial que está lá dentro. Tem uma não coisa vai de querer casta? Casar com o filho do porteiro. Não vai caixa, querer. então não é educação, a gente está tratando de... Não, estou dizendo... Mas também acho, então, botando as filhas do comércio também. O cara vai lá para uma... É o dote. Né? Aí lá já conhece, né, o outro que é aluno, que tem indústria, né? É tudo uma relação. Não, mas também, educacionalmente, tirando o dote. Não tenho nada a falar. Obviamente que se eles têm o poder econômico, eles têm também uma ótima instalação. Nós, por exemplo, né, nós temos também uma instalação muito boa. Todas as nossas salas têm tela touchscreen, computador, projetor, né, sala para educação especial para crianças, né, com necessidades especiais, né? Então... Só que eles têm uma coisa, da árvore de Natal, né? É uma árvore mais enfeitada que atrai, óbvio, né? Uma instalação enorme, né? Com todo um marketing, né, direcionado, né? Então, no nosso caso não afeta, porque colégio é assim, tem colégio para elite, né? Afeta aqueles colégios mais caros, né? Sofrem mais eles compraram agora, abriram uma na Barra, compraram aquela terra encantada por R$80 milhões à vista, né? Entendeu? Então ali faz um mega colégio, vai afetar esses colégios que também têm alunos de poder aquisitivo, né, maior. Né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que a pessoa escolhe, tem restaurantes, né? Em todos os ramos de atividade tem isso, né? Tem restaurantes mais caros, né? Outros menos, mas não significa que o que ter uma condição melhor seja ruim. Não é sinônimo, assim, de qualidade ser caro. Você pode ter uma mensalidade justa, ok? Mas, naturalmente, o investimento que eles fazem
é muito maior, acredito. Mas, né? professor, isso que o senhor está falando aí é importante, mas é muito grave. É muito grave, como o desembargador Damasceno falou. Tem uma empresa aí voltada para a saúde que está abrindo uma faculdade de medicina para preparar os seus próprios médicos, ou seja, para preparar os médicos não é para tratar da saúde, é para liderar o mercado. Quer dizer, esses médicos vão ser formados para o capital, para o lucro e não para a saúde. É muito grave isso que o senhor está falando, e o senhor está denunciando na área do ensino médio, né? Agora, no ensino superior também, eles estão tomando conta da nossa cultura. Superior já tomaram conta há muito tempo, né? Não é? Então, por exemplo, agora a Somos foi comprada pela Croton, né? E a Somos tinha o colégio PH, né? Vários colégios, foi comprado. 4 bilhões, né? Entendeu? Então... Agora, professor, é neste contexto desta internacionalização da educação no Brasil, da cultura no Brasil, desse ataque do capital internacional ao sistema educacional brasileiro, né, que estes grupos propõem a privatização das universidades públicas? Será que é isso que eles estão querendo? Né? Que privatizem para eles poderem comprar também as universidades que hoje são públicas e dão acesso aos filhos dos trabalhadores ao ensino superior? Eu não sei se vai a tanto, né? Agora tem o ProUni, que é muito interessante, né? Que uma das coisas boas, né, da administração, sem falar em política aqui, né, podemos falar em política, mas o ProUni. Nós temos muitos alunos, né, do ProUni, que só tiveram a chance de estudar lá devido ao ProUni. Aí nós fizemos o nosso ProUni. O que acontece? O aluno sonha em ser jornalista. Ele não pode pagar R$ 1.800, mas ele se inscreveu e só 5 ganharam a bolsa, mas 300 queriam estudar na Faculdade de Pedro Guimarães. Aí nós ligamos e oferecemos uma mensalidade de R$ 550. Ajudamos o sonho desses alunos. São alunos que moram longe, tem aluno que mora em Paquetá. Eles fazem condução comunitária e vão para lá estudar. E não vão a passeio, vão estudar. Então é uma faculdade, podemos dizer, só tem um curso, jornalismo, mas muito bom. A gente forma, né, alunos muito bem preparados, né? É um corpo docente da altíssima qualidade, laboratórios muito bons, né, de televisão, de rádio. E eu acho isso, acho que o ProUni foi uma coisa boa que aconteceu. E o senhor é contra ou a favor da não necessidade do diploma para o jornalista? Não, isso parece que isso caiu, né? Houve uma coisa, parece que caiu. O desembargador pode falar melhor do que eu, né? Houve uma decisão do Supremo aí que não... isso não vingou, né? Não vingou, não. Isso não vingou, não. E também o jornalista não tiver a menor condição de ter uma técnica, né, de entrevistas e tal, né? E isso interessa aos grupos, né? Nós aqui estamos fazendo jornalismo sem diploma nenhum. Nós não temos diploma, mas temos o reconhecimento. O desembargador Damasceno e eu somos da... é jornalista profissional. O discurso é diferente. Nós somos penetras, Claudinha. Mas isso vai para os pisos salariais, né? Essa coisa de não ter o diploma é um negócio que interessa, de repente, aos grupos, né, da mídia, né? De não ter necessidade do diploma para poder pagar menos, não poder pagar piso, não poder pagar nada, entendeu? Mas sempre vão existir aquelas pessoas que são jornalistas, são comunicadores na sua essência, né? Professor, o senhor tem um programa... Eu sou jornalista, que você falou, e tem um programa na rádio. O senhor tem um programa na rádio, na Rádio Bandeirante, toda quinta-feira, de 14 às 15 horas, né? O 100% Educação. Que temas que o senhor trata aí? O título do programa já diz, mas aí quais são os temas mais comuns? O senhor traz sempre educadores, traz sempre formadores de opinião. Que na realidade, como é o programa? O programa é assim, uma semana pode ser educando para a música. Um exemplo. Aí vai um cantor conhecido e um iniciante. Então estava o Agnaldo Timóteo e uma cantora iniciante. Então ele fala da trajetória dele de vida, como é que ele conseguiu chegar a ter notoriedade. Eu não conheço ninguém que tenha conseguido sem muito esforço. Sabe, as pessoas podem falar assim, é fácil, cara, né? Isso é muito esforço, sabe? Tem que ter muito esforço, porque é uma concorrência muito grande. E aí ele dá uma mensagem voltada ao ofício dele, que na realidade, você dentro do seu ofício, você é um educador, mesmo sem ter o diploma de pedagogia, não é verdade? Dependendo do que ele apresenta fora do palco, ele leva emoção, ele é um terapeuta da alma, o cara está lá
né, desempregado, triste, né? Ele, através da arte dele, faz com que a pessoa esqueça durante 2 horas, como um terapeuta, o problema que tem. E ele direciona para o bem, dependendo do que ele faça como pessoa física, né, que existe uma grande influência, não é isso? Você tem um jogador como o Zico, né? O cara tem um modelo de vida no campo e fora do campo. O irmão que era América, né? Mas não é verdade. O do América vai ter qualquer ofício. Você tem, por exemplo, o Roberto Carlos, né? Aí o cara, cantor, famoso. Então o cara não faz propaganda de bebida, não faz propaganda de cigarro, o camarada, né, dá exemplos de ser um bom filho. Então ele influencia para o bem os seguidores dele. E ele é um educador. Ele não é formado em pedagogia, mas na hora que ele está cantando, interpretando, você está com um problema seríssimo, a mulher lhe abandonou, você está muito triste, e ele consegue fazer como terapeuta, fazer com que você minore o seu sofrimento. Conseguindo uma outra mulher, um outro amante. Jogador de futebol é a mesma coisa, não é isso? Não é jogador de futebol. Inspirando um novo relacionamento. Exato, sem dúvida, sem dúvida. É levado, né? Levado por aquele poema. Eu quero dizer o seguinte, tem jogadores de futebol, né? Jogadores de futebol, que eles sabem a influência que tem sobre os fãs, as pessoas que o seguem, né? Então a pessoa tem que ter consciência dessa responsabilidade. Não é isso? Tem que ter essa consciência. Professor, e parece que o senhor... Mas eu respondi a sua pergunta? Claro. Aí tem outra assim, outra quinta-feira, educando para a tecnologia, especialistas, educando para a saúde, médicos, etc., né? O senhor parece que é muito coerente com o seu discurso de amor ao próximo. E o Colégio Pinheiro Guimarães promove várias festas, como, por exemplo, o Arraiá Pinheiro Guimarães, para ajudar algumas instituições carentes, algumas instituições beneficentes. Como é que é esse trabalho? O senhor tem algumas instituições vinculadas à sua empresa que o senhor ajuda ou é uma coisa esporádica? Não, o Aprender Solidário é baseado na solidariedade. O aluno saber o que existe além dos muros da casa dele, né? Ele não ficar alheio à sociedade, ele ter uma consciência comunitária. Então, por exemplo, o Arraiá é para o retiro dos artistas. Então, o último Arraiá foi no Clube de Regatas do Flamengo. Quando eu falo isso, nós temos convênio com Botafogo, com Vasco, Fluminense e Flamengo. Nós apoiamos o esporte de base. Então, vários atletas até conhecidos foram alunos quando eram juniores, né? Então, o Diego Hipólito foi aluno também, né? Então, a gente apoia. Então, nós usamos as instalações. Agora, no último Arraiá, o clube quis participar também, oferecendo o Arraiá também para os sócios. Aí foram 6.000 pessoas, né? Então, arrecadamos 3 toneladas de alimentos, aí nós fretamos um ônibus e vão alunos representando as unidades lá no Retiro dos Artistas. Aí eles vão conhecer como vivem aquelas pessoas, né? Vocês sabem quem é Helena de Lima? Sim. Estão voltando as flores. Conhece a Helena de Lima? Claro, grande cantora. Vocês popular. Conhecem, né, desembargador? Então, é uma casinha, ela com 90 anos. Ela está lá no Retiro? Lá. Aí, 90 anos de idade, quase 100 anos que ela tem. E aí ela cantou, os garotos ficaram em volta da casa dela, ela cantando essas músicas. Olha. Né? Então, são pessoas que, na época, ela, por exemplo, não tinha filhos. E o artista não ganhava tão bem quanto ganha hoje. Então, ficou numa situação de penúria. E o Retiro está ali para ajudar. Aliás, o presidente é um ex-aluno meu, Stepane Azezian. Estudou no curso Pinheiro Guimarães também. Stepane Azezian. Eu vi essas novelas, tanto aluno daqui da novela, foram alunos. Professor Armando, deixa eu fazer uma... Marina Rui Barbosa, entendeu? Deixa eu fazer uma provocação ao senhor, já que o senhor está com esse espírito assim tão benevolente, eu queria ver se o senhor estudava com a sua equipe uma possibilidade das empresas Pinheiro Guimarães participar desse projeto nosso, que chama-se Remissão da Pena pela Leitura, que é o estimular os presos à leitura, porque a leitura de um livro proporciona não só a liberdade intelectual, o preso que está lendo, ele viaja, mesmo que estando entre grades, mas também a possibilidade dele reduzir a pena. Cada livro que um preso lê, ele reduz 3 dias da sua pena. É verdade. Então, o senhor como
especialista em direito e pedagogo, o senhor tem tudo a ver com esse programa, com esse projeto. Quem sabe se a gente não coloca também os alunos interessados na arrecadação dos livros, porque são alguns livros que são selecionados para os presos lerem, e até mesmo a leitura de alguns escritos por esses presos para fazer essa integração. Existe esse projeto? Existe esse projeto. Eu acho que se o senhor colocar a sua empresa, que tem esse perfil tão voltado para o social, seria interessante a gente fazer esse link do Colégio Pinheiro. O senhor me lembrou meu irmão. Meu irmão mora em Brasília, né? E ele tem uma empregada que ela é mãe e pai, né? O marido, enfim, abandonou e tal. O horário dela é das 8 horas. Ele falou assim, você vai começar a trabalhar às 9. Eu vou lhe dar livros para você ler. Aí ele começou, sabe como? Jorge Amado, só Graciliano Ramos. Aí ela falou, senhor Samuel, me dá outro livro. Ela gostou tanto, entendeu, desembargador? Que ela começou a ler, mas ele escolhia só literatura de primeira. Eu estou adorando aquilo que você falou. O preso, ele está preso fisicamente, mas o pensamento dele está solto. Você não consegue prender uma pessoa no pensamento. Ele está ali, mas ele é solto, ele está liberto do pensamento. Ele viaja através da leitura. Exatamente o que o senhor falou. Ele está ali, fisicamente preso, contido naquele quadrado, mas ele pode estar solto. A cabeça dele está fora dali, ele viajou para outros países, para outros mundos, através da leitura. O senhor vamos fazer essa parceria. O senhor que é um homem que gosta também de música, né? O Lupicínio já cantava, né? O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Então, mesmo dentro das grades, os presos podem voar, e podem voar para a liberdade, podem voar para pensamentos positivos e para sua recuperação, para sua ressocialização. Aliás, na sua faculdade de jornalismo, podia também fazer algumas matérias que a grande mídia não faz, para mostrar o que tem dentro do presídio. Porque dentro do presídio a gente pensa que só tem coisa ruim, mas tem muito ser humano ali que precisa de uma oportunidade como essa que o senhor dá para os seus alunos. Vamos fazer isso. Estimular a fazer matérias dos excluídos, dos presídios, das comunidades. Eu gostaria de receber sugestões, já que o desembargador, né? Não, o nosso encontro com a justiça é para isso, para nos encontrar para coisas boas. E falar em criança, adolescente, né? Estou falando aqui com uma pessoa que é referência, né? Mundial nesse assunto. O que eu acho também, eu sou formado em Direito, eu sou bacharel, eu nunca exerci. Por uma contingência do meu pai ser despachante, fui fazer Direito, empurrado ali. Depois fiz Pedagogia. Eu acho, vou dar assim uma opinião, não sei a sua. Os reformatórios deveriam ter toda uma condição para o jovem se recuperar, com iniciação à prática esportiva, tecnologia, psicólogos, acomodações de hotel 5 estrelas, porque eles não têm culpa de estarem ali. Eles foram frutos da sociedade. Eles são órfãos do Estado. A minha opinião, não sei nem como se faz isso. Olha, se o senhor souber o que são essas casas chamadas de educandários, para onde são mandados esses meninos e adolescentes em conflitos com a lei, o senhor ficaria abismado. A sociedade... É bom? É ruim? São celas, iguaizinhas às celas dos presídios para adultos, onde se também amontoam adolescentes... Por que o Estado não tem interesse em fazer isso? Porque isso são coisas que não se veem muito. Mas é porque não vê e porque não mostra. Então esse é um desafio que eu estou fazendo à sua universidade, à sua faculdade de jornalismo, mostrar o que a grande mídia não mostra, que é justamente como o Estado maltrata e como o Estado cria o marginal através dessa exclusão feita por essas pessoas. Preso, o cara fala assim, pô, esse cara aí, né? Só que imagina que o marginal é o Estado. Há 40 anos atrás, ele foi um órfão. Ele foi levado àquela condição daquela situação. 40 não, há 12 anos atrás. O garotinho O garoto de 12 anos já está lá. Agora, pensa bem, se houvesse um incentivo para as empresas, né? Fazer o seguinte, vou montar aqui dentro uma oficina mecânica, ou uma outra qualquer de oficina de iniciação profissional. Uma oficina de educação, nem isso tem lá. Aí, por exemplo, vamos criar
agora uma condição de iniciação esportiva. Vamos agora ter as psicólogas para tentar, eu digo tentar, né? Porque eles já estão tão feridos, né? Mas cura. O amor cura. A alma dele está muito ferida. Tentar. Vamos fazer nutricionista, comida de alta qualidade, sabe? A pessoa ter uma chance. Uma chance. É só respeitar, tratar como ser humano, só isso. Amor. Precisam de amor. Né? É aquilo que eu lhe disse, eu não sei, agora mesmo aquilo que eu lhe falei. A prefeitura são 70 mil crianças, as mães não podem trabalhar. Aí eu apresentei um projeto ao prefeito, trocar por bolsas de estudo. Em vez de construir escolas, né, trocar por IPTU. Você entendeu? O senhor tem creches também, não, né? Tem creche. Também tem creche no Complexo Pinheiro Guimarães? Técnico de enfermagem, curso de... Trocar, olha só, trocar, né? E dar uma chance. Então, por exemplo, a criança já iria para lá, estudaria o dia todo, material didático incluso, uniforme, alimentação, tudo isso e mais carinho e amor. Professor Armando Pinheiro Guimarães, nós vamos levar essas sugestões para a Márcia, ver se a gente consegue. Mas, infelizmente, nós estamos com o nosso tempo aqui acabando. Eu adorei tudo que você falou, principalmente essa ideia dos livros. Vamos fazer. Agora, o nosso programa... Eu tenho que receber subsídios. Vamos fazer. Nós vamos nos reunir e vamos fazer mesmo acontecer. Porque se a gente está nessa vida é para fazer o bem aos outros. E o nosso programa, ele tem essa finalidade de encontrar as pessoas que tenham compromisso com a educação, como o senhor, e os nossos telespectadores do Canal 6 da NET, da TV Comunitária, tiveram o privilégio de estar aqui com um homem especialista em educação, um homem que nos trouxe aqui um pouco da história da sua vida, uma vida voltada inteiramente para fazer o bem e para educar as pessoas, o professor Armando Pinheiro Guimarães, que além de todo o seu complexo educacional, ainda se dedica, através do seu programa na Rádio Bandeirantes, toda quinta-feira, de 14 às 15 horas, a falar sobre educação. E o nosso programa de hoje falou sobre isso, sobre educação, sobre solidariedade, sobre amor ao próximo, e teve a participação do desembargador João Batista Damasceno como debatedor e a jornalista Cláudia Cataldi. Então, queridos ouvintes, teve a direção de Celso Goulart, imagens de Rafael Neves, produção de Paulo Marinho e Tayana Alcântara, e até o próximo Encontro com a Justiça. Está no ar, direto da União da Ilha, o desfile da Cavalinhos Marinhos. Estou aqui com a Larissa, da equipe de carnavalescos. Larissa, fala para os nossos amiguinhos do enredo desse ano. O enredo desse ano é Sou Criança, Mais Respeito, Por Favor, Tenho Direitos, Sim Senhor. É um enredo que fala dos direitos da criança e do adolescente, baseados no ECA. A gente está falando dos direitos das crianças de uma forma muito lúdica, né? A ideia é justamente como se uma criança estivesse brincando com a outra e estivesse interpretando os seus direitos. Ela vai brincando, vai se vestindo e as fantasias começam a sair a partir daí. Como ela interpreta esses direitos dela. Quantas crianças vão desfilar? Nós temos em média 300 crianças, incluindo comissão de frente, os artistas da escola, né, que são o casal de mestre sala e porta-bandeiros, os casais, e bateria e as alas. Estou aqui com a Maria Aurora. Ela é da ala das baianas. Maria, fala da expectativa do desfile. Bom, eu acho que vai ser muito legal, é meu primeiro ano, minha fantasia é linda, vai ser incrível. TVECA, Carnaval 2019.
Vasconcelos está na concentração com a rainha de bateria. Estou aqui com a Bia, a rainha da bateria. Oi, eu tô super animada, é quase meu último desfile, mas tamo aí. TV ECA, Carnaval 2019. Essa é a comissão de frente. Me respeite com valor, eu sou criança, mereço amor, me dê a mão, vamos cantar, temos o direito de sonhar. Estou aqui com a equipe de coreógrafos. Cristina, fala para a TV ECA sobre a comissão de frente. Então, a gente está com a comissão de frente pelo 2º ano, né, consecutivo. A Leila convidou, né, através do Igor na época, para fazer a coreografia do ano passado, e esse ano nós repetimos. É uma delícia estar aqui. E o tema esse ano, que jogaram pra gente, foi falar um pouco na comissão da Turma do Chaves, né? A gente vai explicar daqui a pouquinho o porquê da Turma do Chaves, que é aquele seriado que passa no SBT, muito antigo, que tem o Chaves, Chapolin, o Kiko, Dona Florinda e etc e tal, e que casava, né, muito bem com o tema do enredo desse ano. Paulo, por que foi escolhida a Turma do Chaves? Então, a ideia da Turma do Chaves foi mostrar justamente a diferença, né? Porque na Turma do Chaves tem isso, tem o adulto, a criança, e mostrar a ideia do respeito. O adulto respeitar a criança respeitar o adulto e o respeito das crianças entre si. Então, foi uma turma que tem isso tudo e que nós pudéssemos mostrar de uma forma bem simplificada para todo mundo. Simone, qual é a importância da ideia dessa comissão de frente? É a importância da família, é demonstrar que eles são famílias diferentes, mas são família. Todos se cuidam, todos se gostam, mas com mais diferença, entendeu? Então vocês vão ver no desfile que no meio do ensaio, da coreografia, eles protegem o Chave, o Chapolin vem para defender, entendeu? Porque na verdade eles se gostam. Esse é o esquenta da bateria. TV ECA, Carnaval 2019. Galera, você já sabe, o samba já tá na primeira letra, já o samba já. Estou aqui com a Leila Tutungi. Ela é presidente da escola. Tia Leila, como vem a escola para o desfile? Olha, a escola vem muito alegre, muito colorida, e através desse enredo a gente vem mostrando o direito das crianças na alimentação, na brincadeira, no estudo, na saúde, mas a gente está fazendo de uma forma bem colorida, bem alegre, né, para que todos tenham um entendimento do nosso enredo. Antes do desfile, foram distribuídos 200 exemplares do Estatuto da Criança e do Adolescente. E vamos ao desfile! Oba! Aô, cavalinho marinho! Aô, criançada! O show vai começar! Cavalinho marinho, vem tocar sobre o respeito em primeiro lugar. Ser criança é bom demais, essa avenida sou orgulho dos pais. Cavalinho marinho, vem tocar sobre o respeito em primeiro lugar. Ser criança é bom demais, essa avenida sou orgulho dos pais. Sou criança e não é brincadeira, a gente brinca, levanta a poeira. No meu sorriso, a esperança, vamos viver a nossa história. Vou rabiscando meu nome no teu coração. Uma família, um lar, possa até eu chorar nos teus braços de proteção. São laços que só o amor constrói, mas eu ser super-herói pra viver essa emoção. Me respeite, por favor, eu sou criança.
crescer, trabalhar com alegria. Doutor, remédio pra sorrir, quero é me divertir. Bom viver do dia, trabalhinho, carinho, vem contar sobre o respeito em primeiro lugar. Ser criança é bom demais, nessa avenida sou orgulho dos meus pais. Trabalhinho, carinho, vem contar sobre o respeito em primeiro lugar. Ser criança é bom demais, nessa avenida sou orgulho dos meus pais. Sou criança e não é brincadeira, a gente brinca, levanta a poeira. No meu sorriso, a esperança, vamos viver a nossa infância. Vou rabiscando meu nome no teu coração. Uma família, um lar, nossa terra irá chorar nos teus braços de proteção. Não laços de amor constrói, mas já ser super-herói pra viver essa emoção. Me respeite, por favor. Eu sou criança, mereço amor. Me dê a mão, vamos cantar. Temos o direito de sonhar. Me respeite, por favor. Eu sou criança, mereço amor. Me dê a mão, vamos cantar. Temos o direito de sonhar. O programa de hoje fica por aqui. Se inscreva no nosso canal, dê o seu like e tchau, tchau!